pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Ascal falando aqui, mais uma vez no Mindcast aqui da CISI, né? A gente vai falar com mais alguns empresários, vai comentar um pouco sobre o dia a dia do pessoal que faz, na realidade, a economia funcionar aqui no município e também, né, conversar sobre as histórias de como eles começaram, como está a empresa, pegar dicas também, que é muito importante, porque quem está no mercado com certeza tem dicas para passar para quem ainda não entrou ou para quem já está, pegar o seu ponto, tá? Então, assim, hoje a gente, nesse Mindcast, que vocês sabem, a gente tem o patrocínio da Musicante, né, da CISI, principal patrocinadora aqui do Mindcast, e da MD Marcenaria, e da Like Pets, né, que é a pet shop aqui na cidade de Esteio. Hoje a gente vai conversar com o Fábio Luiz Jaquete, né, sócio proprietário da Easy Lavanderias. Vamos falar com o Rodrigo também, o sócio dele. Sejam bem-vindos, né? E a Neuza Regina Mello, que é a founder, né, da Clínica CAF Medicina Integrada. Pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Vou começar aqui pelo Fábio. Tudo bem, Fábio? Como é que você tá? Bom dia, Ascal, tudo bem? Tu tá nervoso? Não, um pouquinho, normal. Normal, daqui a pouquinho passa, já vou te dizer, tá? Daqui a pouquinho bom. vai embora, a gente começa a conversar, não tem problema. E aí, Rodrigo, como é que tá? Tudo certo. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá a empresa? Tá fluindo. Tá fluindo? Estamos aí ansiosos para acelerar a expansão no Brasil. Vamos compartilhar com vocês aí, vai ser bem legal. Eu tava falando aqui para eles, gente, que só deles virem trazer o trabalho a questão das lavanderias, eu já tô com um monte de dúvida para perguntar, entendeu? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, Regina, Neuza, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo, tudo bem. Como é que tá a clínica lá? Tá tudo bem. Tá? Será que a gente vai conseguir fazer uma conexão entre lavanderia e saúde mental? Com certeza. Eu acho que sim, né? Sim, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então, gente, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho e falar um pouco de vocês, né? E aí depois a gente entra um pouco nas empresas. Entendeu? Vamos lá, Neuza? Tá bem. A clínica ela já está aqui em Esteio há 27 anos, né? O objetivo da clínica, o meu propósito, né, é ter um trabalho, né, diferenciado, né, na área de saúde, né? Na verdade, eu tenho uma história, né, desde 8 anos, né, que isso me impactou muito, né, que foi um diagnóstico errado, né, de um tio meu que foi para o hospício. Nossa. Né? Na verdade, ele não era louco. Eu ouvi essa história desde criança. A minha avó paterna, ela teve rubéola. E por conta disso, meu tio nasceu surdo e mudo. Nossa, né? E achava que ele era louco. Sim, e naquela época, na verdade, né, todas as pessoas consideradas diferentes eram institucionalizadas, né? E meu tio foi um desses. E eu ouvi essa história a vida inteira, assim, né? E aí, quando eu fui visitá-lo, né, com meu pai, que era responsável no hospício em Porto Alegre, eu me impactei porque, imagina, eu tinha 9 anos e já tinha essa ideia, vi ele e não percebi isso, de que ele era uma pessoa louca. Ele realmente gesticulava e dizia que queria ir embora, né? E eu me conectei com ele naquele momento. Sério, que Sim. legal. E aí eu perguntei o que ele estava dizendo, né? E ele estava chovendo, ele mostrava que queria um guarda-chuva para ir embora. Enfim, ele morreu lá, né? E aí eu segui a minha trajetória, né? Eu fui fazer serviço social, sou assistente social, fui fazer especialização de família e casal, mas sempre com aquela ideia de ajudar o próximo, né? Quando eu fiz terapia de casal, né, de família e casal, eu fui fazer estágio onde? No São Pedro. No São Pedro. Onde meu tio, né, havia sido internado. Então, Sim. A partir dali, a minha trajetória foi toda, né, voltada para o cuidado com as pessoas. Para o cuidado de que um diagnóstico ele tem que ser bem feito. Né? E aí, assim, foi a ideia de criar uma clínica, construir uma clínica, né, mas voltada para o cuidado, para a qualidade de vida das pessoas. Sim. E é esse o meu propósito hoje. Né? Se você for lá, você vai ser bem cuidado, sua família vai ser bem cuidada. Né? E a gente tem que evitar esses erros que aconteceu lá atrás. Sim. Né? Com a história do meu tio. Né? E qual é a tua formação, Neuza? Qual é a tua formação? Eu sou assistente social. Você é assistente social daí, então? Sim, sim. Né? Que legal. E hoje eu trabalho, na verdade, quando
eu abri a clínica, assim, eu trabalhava com terapia de família e casal, Sim. mas a clínica foi crescendo, crescendo, e eu migrei só para administração da clínica. Aí tu só administra a clínica e tem os profissionais lá, Exato. então. E tem que toda legal. uma equipe, né, que trabalha de uma forma integrada. Esse é nosso diferencial, Ascal, assim, né? De ter um trabalho integrado para que a gente possa não cometer esse erro lá do passado, e que muitos, né, que chegam na clínica, a gente percebe também, né, alguns com diagnóstico errado, alguns sem diagnóstico. Então, a gente procura fazer, né, com que o paciente, né, saia dali com diagnóstico e com a certeza de que, né, que não vai ter um erro, né, que vai impactar no futuro, né, na legal. família, né. Legal, Então, esse é o nosso maior cuidado. Esse é o cuidado de vocês lá na Sim, clínica, então. sim. E aí, Rodrigo, fala um pouco de ti. Legal. Eu sou nascido e criado aqui em Esteio, né? Você é daqui de Esteio, então. Aham. Eu venho de uma família muito simples. Comecei a trabalhar cedo também. Comecei a trabalhar aos 12 anos, na ferroviários ali, me virando. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 16, no Atacadão, em Sapucaia do Sul. Tem quantos anos? Eu tenho 33. Ah, legal. E eu brinco que até os 19 anos, né, eu vivia da famosa síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vai ser sempre assim, vou morrer assim, né, Isso é Gabriela. legal. Isso é uma boa percepção, assim, né? E não via nenhuma perspectiva de mudança, assim. Mas aos 19 anos eu assisti uma palestra no YouTube de um cara chamado Lair Ribeiro. Ah, só ele. E ele falava como ter sucesso, querendo e conseguindo. Nunca me esqueci, né? E ali virou uma chavezinha na minha cabeça, assim, com relação às perspectivas com relação ao futuro, assim, né? Sobre a minha realidade, o que eu poderia mudar na minha realidade. E ali me despertou também a sementinha do empreendedorismo, né? De entender que era um caminho a ser trilhado para eu poder ter uma realidade diferente do que eu imaginava até aquele momento. E ali por diante eu moldei toda a minha carreira para seguir os passos do que ele tinha compartilhado lá naquele vídeo. Passo a passo, né? Do Larry Ribeiro. Exato. Não, é bem legal. E viver aquilo na prática. E aí empreendo então já há mais de 10 anos também. Tive negócios que não deram certo, que foram super importantes para o aprendizado. Tive negócios que deram super certo, negócios que cresceram muito, expansão a nível Brasil também. E no final do ano passado ali resolvi fazer uma transição de carreira, né? Saí de negócios que eu fazia à parte ali e comecei a compartilhar tudo que eu aprendi ao longo dos anos, né? Estudando, tem bem gestão empresarial, tem especialização em gestão e liderança, em processos, enfim. E resolvi compartilhar. E aí comecei a dar treinamentos, palestras e tudo mais. E nessa eu conheci o Fábio, né, que estava participando. Depois a gente conta mais os detalhes, né, Fábio, sobre as sincronicidades que aconteceram antes também, né? Que a gente, antes da gente se conhecer, a gente já se conhecia, na verdade, ali, né? De algumas coisas que aconteceram com relação à Easy. Aí conheci o Fábio, aí o Fábio me apresentou o projeto da Easy, né? Que ele já tinha startado, já estava com 2 operações, as operações já gerando um resultado super legal. A ambição dele, né? E o entendimento dele sobre o potencial desse mercado de fazer acontecer. E aí eu com todo o meu know-how já, desses mais de 10 anos que eu empreendo, desde 2016 eu estou no mercado de franquias. Então comecei como franqueado, depois me tornei master franqueado e depois me tornei franqueador. Então vivi todas as frentes que existem dentro do franchise, né? Isso deu um entendimento, uma visão de negócio muito boa. E aí decidimos unir forças aí para fazer a Easy ser uma marca forte em Esteio, mas não só em Esteio, como no Brasil todo, né? Ah, que legal. E quando é que tu conheceu o Fábio? Em que ano tu conheceu o Fábio? Esse ano. Esse ano tu conheceu o Fábio. Eu já tinha passado como é que é, as enchentes da vida. Já. Eu nunca me esqueço, cara, de lavanderia na época das enchentes. Sim, assim. sim. O pessoal do meu prédio lá ia às 3 horas da manhã para a lavanderia ali no Posto Mendes ali, e ficava aquela fila ali, né, pro pessoal lavar as roupas e tal. É uma cena que eu não me esqueço, assim. Só que assim, eu sou administrador, né? E aí eu dizia assim, cara, isso tá dando muito. Porque querendo ou não querendo, né? Quando tem um problema, qualquer problema que acontece, um cara chora e o outro vai vender lenço. Né? Empreendedorismo é isso aí. Empreendedorismo é isso aí, não tem o que fazer. Quando aconteceu o problema das cheias, eu fiquei 1 mês parado como é que se diz? Porque não tinha água. E aí não tinha como lavar, porque eu tenho uma pet shop, né? Então não tinha como lavar os cachorrinhos, né? Aí eu pensei, nossa, agora como é que a gente vai recuperar isso, né? O que aconteceu? O pessoal adotou tudo quanto foi cachorro das enchentes, e aí
triplicou a quantidade de cachorro na minha pet. Então é aquilo ali, não tem jeito. Tá, mas vamos deixar. Fábio, me conta aí a tua história um pouquinho. Bom, meu nome é Fábio, né? Eu nasci em Sapucaí do Sul, apesar de minha família ser de Esteio, meu pai, minha mãe de Canoas, tá? Morei no começo da minha vida em Canoas, até os 22 anos. Quando eu saí, fui morar fora do Brasil. Morei cerca de 10 anos fora do Brasil. Onde é que tu morou? Eu morei na Grande Lisboa. Morei em uma cidade chamada Oeiras e outra chamada Almada. Eu morei na África do Sul, cara. Nós erramos o lado, nós fomos pro lado errado. Entendeu? Eu brinco que tinha aquele negócio na família que no final de ano trazia a mala pra sala pra viajar bastante, né? Eu disse assim, a próxima vez que eu fizer isso eu vou botar um rótulo assim, eu quero ir pra esse lugar. Aí eu fui morar na África do Sul. A comunidade portuguesa é grande lá, né? Muito grande, muito grande. É que assim, tem 2 comunidades portuguesas lá, tem 2 países lá, né? Os portugueses e os madeirenses, né? Porque o madeirense não é português e o português não é madeirense, né? Então é isso aí. Tem isso aí. E aí? Bom, e falando um pouco sobre a minha história, né? Eu estudei publicidade no nível de 2º grau. Agora fala secundário, na minha época era 2º grau, né? Sim. Eu comecei também na universidade também publicidade e propaganda. Saí e fui morar fora do Brasil. Lá fiquei cerca de 10 anos, tá? Eu empreendi meus 26 anos quando eu comecei a empreender. Hoje estou com 44, tá? No ramo de fotografia. Eu comecei a trabalhar como fotógrafo em restaurantes, que lá é uma coisa muito normal. Vou arrumar pra ti aqui, pra te ficar Tá. melhor aqui. Pra ti tá olhando pra mim aí fica do lado. Que lá é uma coisa que aqui ainda não é muito difundido, mas lá... Daí, então, eu vi uma oportunidade. Foi quando eu comecei a empreender como fotógrafo. Tive algumas equipes trabalhando junto comigo. Tá? Isso até 2003. Daí, quando eu voltei para o Brasil. Fiquei ainda 2 anos trabalhando com meu pai, só que quando tá no sangue empreender, sabe? Não adianta. Não adianta, sabe? Não vai. É o negócio da piscina, né? Tu empurra a bola pra baixo, mas a bola vai subir. Sim. Daí eu continuei com fotografias, só que aqui é diferente o mercado, tá? O mercado brasileiro do europeu é diferente. O europeu, ele valoriza muito a qualidade. O mercado brasileiro, muito status. Então, é diferente. Então, são mercados bem diferentes, sabe? Então, eu não me adaptei ao mercado. Daí, em 2015, eu comecei uma empresa de vending machine e máquinas de café. Sim. Onde eu ainda tenho ela até hoje, né? E no ano passado, em 2023, sempre com aquela mosquinha, sempre tem novos negócios, né? Também tem uma clínica de terapia, como eu falei antes para a Neuza. Aquele ramo de lavanderia me chamou muita atenção. Que eu via sempre nos filmes americanos. Por que no Brasil não pode dar certo isso? Por que não dá certo? Sabe? Será que tem que vir a demanda? Mas a demanda não vem antes do produto. Primeiro tu lança o produto, depois vem a demanda, né? Claro. Nunca me esqueci que uma vez falaram, não lembro qual prefeito que falou, primeiro tu faz a ciclovia, depois vem os ciclistas, né? Sim, é isso aí. Não tem porquê, né? Sabe? Tu tem que perceber a oportunidade e tem que fazer o negócio ali. Aí ali tu vai ter que ganhar mercado, né? Tu vai ter que fazer as pessoas reconhecer o teu serviço e o teu mercado. Né? E quando eu abri a lavanderia, eu não queria ser mais um. Daí eu falei, criei uma marca própria. E depois uma coisa que me emocionou muito, depois que eu abri a lavanderia, eu descobri que a minha avó, a mãe da minha mãe, tinha sido lavadora em Porto Alegre. Nossa, cara, olha só Sabe? como são as coisas. Parece que é algo espiritual, é algo que está É isso aí. tá na família, sabe? Então é algo que eu faço com paixão. Daí, como o Rodrigo já falou antes, daí eu acabei conhecendo o Rodrigo, que tem um know-how gigantesco no ramo de franquias, né? Franquias, daí. E muita gente já me pedia, Fábio, tu não tem franquia? Eu disse, não tenho. Fábio, não tem franquia. Sabe? A pulguinha já foi Já foi começando a pegar ali. Já foi começando a pegar. E hoje eu e o Rodrigo estamos tocando, né? A Easy franqueadora de lavanderias. E vocês estão em quantas lavanderias hoje? 3 unidades. Vocês têm Isso. 3 unidades aí. Isso. Mas a expansão em si está startando agora. Né? Então, desde que eu entrei, é todo um processo, né? Porque o mercado de franquias no Brasil é um dos mais organizados do mundo. Né? Se a gente for avaliar de todos os países assim... Sim, o regramento que existe para Exato. franquia é absurdo, né? Muito bem estruturado. E é muito bem estruturado. A história do franchise, né, é muito antiga, né? Então, a primeira lei de franquias já há mais de 30 anos. Então, depois de 2019 foi atualizada, enfim, mas é um mercado muito bem estruturado, assim. Então, para você se tornar... Tem gente que não segue a regra, né? Sim, e não seguiu a regra, não dá certo. Mas para você ser um franqueador real, né, de verdade, tem todo um processo que você precisa seguir. Desde a concepção da franqueadora, a circular de oferta de franquia, que é um documento obrigatório, modelo de contrato, validação do modelo de negócio. Então, a gente precisa ter
todos os dados, né, das operações próprias muito bem organizados para poder franquear e poder mostrar para quem está interessado em investir que o negócio é validado, que o negócio é sólido e que, né, faz sentido replicar. E que realmente dá aquele resultado, Exato. né? Porque eu acho que essa é a principal Exatamente. busca do investidor, do empreendedor, né? O franchise ele não dá garantia de retorno, mas Sim. eu preciso pelo menos ter um modelo validado e que dê o resultado para eu poder... É tipo assim, você vai fazer isso e vai conseguir chegar naquele resultado. Exatamente, né? né? Pelo menos no mínimo do resultado, no cenário mínimo vai acontecer, né? Exato. Uhum. Então, desde então, a gente vem organizando tudo isso. Uhum. E agora que a gente está dando esse passo de começar a divulgar. Então, estamos aqui hoje já aproveitando a oportunidade para falar sobre isso, né? Começamos a gerar alguns conteúdos, ir para as redes sociais, compartilhar essas informações que a gente está começando. Já começamos a receber alguns leads, porque já havia uma demanda reprimida, Sim, né? sim. Então, mas estamos, digamos assim, no epicentro, né? Da franqueadora, assim, iniciando mesmo o projeto agora. Mas já estamos com 3 operações. 3 operações já. Neuza, e a Clínica CAF? Como é que ela está estruturada? Como é que é o trabalho? Como é que é o dia a dia lá com vocês lá? Conta um pouco. Bom, o nosso dia a dia é bastante desafiador, Uhum. né? Porque trabalhar com saúde após a Covid, após as enchentes, né? Acabou impactando, né? Nas nossas vidas, né? Não é na vida das outras pessoas, mas na nossa também, né? Mas, assim, é um trabalho que eu sou bastante apaixonada, né? Porque você mudar a vida da outra pessoa, você fazer a diferença na vida das outras pessoas, isso é fantástico, assim, Sim. né? Então, assim, a clínica, ela foi estruturada de uma forma de poder estar acolhendo as pessoas, né? Então, hoje, assim, se tu vai buscar atendimento, né, para um filho, primeiro, ele não entra direto para o profissional. Ele passa por um serviço de acolhimento, que é onde a profissional que acolhe, né, os pais, ela vai ouvir aquele pai de uma forma atenta, de uma forma cuidadosa, de uma forma empática, acolhedora, para entender por que aquele pai está buscando, ou por que aquela pessoa está buscando atendimento, né, para ele, e qual é o melhor profissional para estar indicando, né, para aquela criança ou para o adulto em si, né? Então, assim, esse é um protocolo que nós criamos, né, há muitos anos atrás, porque cada pessoa ela tem um perfil, de se identificar com o outro. Por exemplo, se você vai buscar um atendimento, você vai querer... Tem pessoas que precisam de alguém, de um profissional, né? Que é mais... que vai te gerar, assim, um acolhimento melhor, no sentido da conversa, no sentido, né, da escuta. Não que né, e outros profissionais, eles vão ficar mais neutros, né, porque vai depender muito do que a pessoa está buscando. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos todo um estudo há muitos anos atrás, né? Então, por exemplo, adolescentes gostam mais de ser visto por pessoas mais jovens, né, de ter um trabalho com pessoas mais jovens. O adulto não, ele gosta, né, de estar num setting ali com profissionais mais adultos. Sêniores e tal, né? Então, a gente fez todo um estudo e hoje, né, a gente já sabe o perfil de alguém. Por exemplo, na hora do acolhimento, a profissional que faz o acolhimento, que é a Laís, que é a nossa psicopedagoga, ela já identifica o profissional para aquele perfil. Qual é o perfil comportamental da pessoa e como é que ela pode então, ser atendida. Exato. Então, ela já diz assim, quando ela leva a fichinha do acolhimento, né, ela já coloca mais ou menos o profissional, porque assim, né, ela tem uma capacitação e conhece toda a nossa equipe e diz assim, olha, esse paciente, né, o indicado é para esse profissional, esse é indicado para esse. Então, assim, cada pessoa que vem, né, ela vem buscar algo, né, e ela tem que estar sendo atendida, né, para que ela saia satisfeita, né, para que ela se vincule, para que a gente não tenha nenhum erro, né, de poder estar encaminhando para um outro profissional depois. Então, esse é o nosso cuidado, nós temos um cuidado. Eu falo assim, para a psicologia, para a psicopedagogia, para a fonoaudiologia, para a psicomotricidade, eles passam por um acolhimento.
né, para as outras áreas, porque tem vários profissionais, né? Cada profissional tem, né, ou TCC, ou psicanálise, então tu tem que ver o que a pessoa mais está buscando, né, mais se identifica. Já para psiquiatria, como nós temos só uma psiquiatra, ela entra direto para psiquiatria, para nutrição, entra direto para nutrição, para acupuntura. Aí também entra direto, vai depender dos dias que ela precisa do atendimento e dos dias que os profissionais estão ali. Então, a gente tem todo esse cuidado com as pessoas que buscam o nosso atendimento, para a gente poder acertar, né, o melhor possível. Neuza, deixa eu te fazer uma pergunta que todo mundo acha que todo mundo escuta isso, mas como tu vive isso no dia a dia, eu acho que tu pode responder muito bem. Depois da pandemia, depois das enchentes aqui no sul, principalmente, aumentou muito a quantidade de pessoas que buscam esse processo integrativo, ou por uma necessidade mesmo, né? Por uma percepção dos traumas, das coisas que aconteceram durante o dia a dia, ou isso foi constante, assim, ou se manteve numa... Porque eu sei que cresce esse trabalho, né? Hoje a saúde mental, ela está muito impactada, né? Então, de alguma forma, todos nós, né, respingou em todas as pessoas, em todas as famílias, né? Porque é difícil ter uma família que não tenha, né, perdido alguém com a Covid, nas enchentes, quantas pessoas perderam tudo, né? E realmente, assim, a ansiedade e a depressão aumentou muito. Aumentou muito. Muito, né? E aumentou muito, assim, ó, para todas as faixas etárias. Não se concentrou em um ponto, Não, assim. aumentou muito na questão do adolescente, né? Aumentou muito na questão da terceira idade, né? E assim, quando eu estava comentando contigo antes, né? Quando uma criança tem né, uma dificuldade, um problema, enfim, impacta na família toda, né? Então, hoje nós temos famílias inteiras se tratando. Né, se cuidando Sim. da sua qualidade de vida. Por causa de um processo que começou lá Isso. com a criança, por exemplo. Muito, aumentou muito, muito. E tem as questões, né, de redes sociais, enfim, né, a gente vê o que está acontecendo hoje. Nossa. Né? Então, assim, ó, muitos buscando, né, tratamento para questões, né. E essa questão da criança parece que tiram, como é que se diz, abre uma porta para a família, né? Porque Sim, a família leva a criança e aí a partir disso meio que tira aquele estigma do tratamento e acaba que a família toda vai. Eu tenho um casal de amigos nossos que tem um filho, e eles levaram o filho, ele dizia, não vou, não precisa, não sei o quê, o cara é forte, né? O cara é o fortão, né? E aí, quando ele levou o filho, ele começou a descobrir algumas coisas. Mas é só um sintoma, né, Pascal? Uhum. Né? Quando a gente tem um filho com um problema, né, a gente tem que ver o que trouxe esse problema nesse filho, nessa criança. Eu costumo né? dizer nas empresas, né, que eu trabalho bastante, né, que é assim, né? Mas o funcionário não faz, o funcionário não isso, o funcionário não aquilo. Tá, mas qual é o teu papel em cima desse não fazer, né? O quanto tu é responsável por isso, né? As empresas são muito responsáveis. Hoje, cada vez mais, né? As empresas, elas têm que cuidar o quanto elas são responsáveis pela falta, muitas vezes, de inatividade do funcionário. E tipo assim, eu vou colocar lá, eu já quero que o cara seja missão dada, missão cumprida, e vai, né? Tipo assim, dá o catálogo pro vendedor, bate nas costas e diz, vai, cara. E aí o cara não consegue ir, né? E aí acha que a culpa é do cara. Não, a culpa não é do cara, né? Então tá. Mas só... acho que só complementando, assim, né? Não existe nenhum tratamento, né, que tu leve um filho se tu não olhar para a família, para os pais. Tem como, né? Não. Muitas vezes os pais, né, eles querem um imediatismo, né? Olha só, eu não estou vendo o resultado. Tá levando o filho, 3 semanas e já quer o resultado. E aí tu pergunta assim para o pai, mas quanto tempo ele já está com esse problema? Né, passando por essa dificuldade. 5, 10 anos, aí em 3 semanas eles querem um resultado, mas não querem se comprometer também com o tratamento, porque quando uma criança é atendida, é 50% do terapeuta, 50% da família. Sim. Né? Então, assim, a família tem que ser vista, a família tem que participar do tratamento para que ele para que ele tenha um resultado. Tenha um bom resultado. Né? Do contrário, é impossível.
Né? Imagina se né, a gente fica em casa com os filhos 24 horas, aí eles vão para um atendimento, ficam 1 hora e querem que nessa 1 hora o terapeuta dê conta de tudo aquilo que... Ficou lá para trás, né? Isso. Eu costumo dizer, né? A minha primeira formação é professor de educação física, né? Então, o que acontece? Chega lá, pessoal, eu quero emagrecer. Quanto tempo tu quer emagrecer? 3 meses, 2 meses pro final do ano, né? Aí eu digo assim, tá, mas peraí, isso que tu quer perder, tu ganhou em quanto tempo? Aí o cara diz assim, nossa, faz mais ou menos uns 10 anos e tal, e tu quer perder em 3 meses. Os 10 anos tu quer perder em 3 meses. Não dá pra entender que não tá fechando a conta, entendeu? Tu vai ter que ter outro hábito, outras coisas, né? Não tem jeito. Tá, então assim, agora eu quero fazer uma pergunta muito importante, Fábio, que é o seguinte, assim, ó, como é que o cheirinho da lavanderia fica e em casa não fica? Não, mas brincadeiras à parte. Esse é o segredo da Coca-Cola também, né, Fábio? Esse é o segredo da Tem que revelar o segredo da Coca-Cola. Não tem como. Não, é incrível, cara, porque o cara vai lá na lavanderia, bota a roupa pra lavar, tem um sprayzinho, aquele que o cara coloca na roupa no final, e aquilo fica a semana inteira na roupa e não sai. Mas falando sério mesmo que eu explique, e eu até posso explicar, é praticamente impossível em casa replicar, por um motivo muito específico. Cada marca, lá nós usamos Omo e Comfort, tá? Se tu pegar o Omo, pegar o Tide, o Tide que fala, né? Qualquer marca que venha, o Girando do Sol, eles, para cada litro de água que vai na máquina, vai uma determinada ml de sabão e de amaciante. Sim. E qual que é a tendência da pessoa? Sempre colocar um pouquinho mais de sabão, que pede, sempre um pouquinho mais. Sabão, né? E o sabão... que lava mais, né? Só que o que acontece? O sabão e o amaciante é como água e óleo. Se tem muito sabão na roupa, o amaciante não penetra e não dá cheiro. E em casa, o que a gente faz? Não, vamos botar um pouquinho mais de sabão, Sim. Daí tu coloca ainda mais de amaciante, foi tudo fora. Sim, não pega, não fica... Não, e daí se tu vai usar um amaciante marca X com outro que é de outro fabricante, eles não vão conversar. Então nunca vai ter aquele cheirinho realmente em casa. É que isso é incrível, né? Eu já levei em lavanderia, é assim, né? Você chega lá, tá de um jeito, quando você vai fazer em casa, você não consegue fazer. Mas me conta um pouco da Easy, quais são os planos, o que vocês estão estruturando, o que vocês estão pensando daqui para frente? Eu como sou mais head de operações e o Rodrigo de expansão, vou deixar ele falar. Vai deixar ele falar então. Então vamos lá, Rodrigo, fala para nós aí. Acho que para falar dos nossos planos, né, vale muito falar um pouco sobre a oportunidade de mercado que existe, né? Verdade. Porque o principal fator é a mudança nos hábitos de consumo. Quando a gente olha, né, antigamente as pessoas buscavam possuir as coisas. Sim. A gente queria ter o carro, queria ter a casa, né? Então, essa era a visão. A máquina lavar roupa melhor. Exato. Mas hoje em dia isso mudou. Hoje em dia a gente não compra mais o DVD, não compra mais o CD, o álbum completo do artista. A gente assina o Spotify e aí paga um valor para usar e não para ter, né? E ali escolhe só as músicas que quer escutar. Mesma coisa, né? Não se compra mais um aparelho de DVD e vai lá e aluga o DVD ou compra o DVD. A gente vai lá, assina a Netflix e escolhe o filme que a gente quer. Não quer mais assinar, para. Então a gente paga para usufruir das coisas, né? Pelo período que a gente deseja, né? Então, quando a gente olha para dados de mercado, a gente olha, por exemplo, para o mercado de carros por assinatura. Ele cresce quase 20% ao ano no Brasil. Então é um crescimento muito acelerado. Um outro mercado que vem crescendo muito também, que é casa por assinatura. Sim. Né? Então, no mesmo movimento que ocorreu com o Airbnb, agora ocorre também de eu alugo uma casa ou alugo um apartamento, mas dentro de uma assinatura. Então, se eu precisar me mudar, eu tenho uma flexibilidade muito maior, eu não preciso fazer um contrato de 1 ano, consigo fazer um contrato mensal, trimestral, e é algo que vem crescendo também. Eu conheço um empresário, Alexandre, que ele é proprietário da House, eles hoje já estão com mais de 200 mil operações ali Nossa, que legal. dentro do escopo deles ali de opções de moradia por assinatura, né? Que é algo que vem crescendo muito também. Em todo o Brasil, isso. Em todo o Brasil. Legal. Então, a lavanderia mais uma parte. É mais uma dentro dessa mudança radical que vem acontecendo nos hábitos de consumo. E por isso que a gente vê, inclusive, um boom de lavanderias, né? E, vem crescendo muito, mas vem surfando nessa onda da mudança dos hábitos de consumo. Sim. E o que acontece com a lavanderia? Por ser um modelo autônomo ali, né? Não existe a necessidade de montar uma equipe, né? A manutenção ela é simples, esses detalhes eu deixo pro Fábio explicar mais da operação, mas
é um modelo de negócio que a gente consegue ter uma margem, né, muito acima da média de mercado, né? Muito difícil hoje a gente ter um negócio que dê acima de 30%, né? Muitas vezes para sair de 10% de margem é difícil. E na lavanderia a gente consegue ter cases que é mais de 50%. Né? Em determinadas épocas do ano isso vai a 70%, que é algo muito fora da curva. E ao mesmo tempo que quando a gente olha para mercados mais consolidados, como por exemplo nos Estados Unidos, tem dados lá que o americano ele não vai se deslocar mais do que 1,5 km, por exemplo, para ir numa lavanderia. Para ir numa lavanderia. Então, a expansão geográfica, numa área pequena, você consegue ter várias unidades e até como o custo operacional é baixo, para você multiplicar faz total sentido. E aí é onde entra o franchising, né? Porque muitas pessoas olham também, porque é o mesmo, um dos fatores do franchising geralmente é a barreira de entrada. Né? E muitas pessoas nos perguntam até, mas a barreira de entrada é baixa, né? Porque se eu quiser criar minha própria marca, eu consigo. Eu falo, sem dúvida, você consegue. Mas então por que eu escolheria uma franquia? E às vezes, né, se olha muito para as taxas, mas não para o que está por trás das taxas. Né? Taxa de franquia, royalties. O que eu posso usar também mas é disso, a força de marca. Né? Então eu fazer parte de quase que uma cooperativa, né? Onde eu tenho diversas pessoas vivendo a mesma rotina, vivendo a mesma marca, com estratégias, com oportunidades que vão surgindo, porque a rede acaba virando um organismo vivo. Né? E, por exemplo, o McDonald's, né? O Big Mac não veio da franqueadora, veio de um franqueado. Né? E se tornou o sanduíche mais vendido do mundo. Então, a força que a rede ganha, porque você não olha para os colegas como concorrentes, mas, né, como membros ali, assim como a CISI faz isso, né? Cria uma associação e as pessoas colaboram, a franquia faz isso também. Então hoje a gente vê uma oportunidade nos próximos 2 anos, a gente, né, dos estudos de mercados que a gente fez para chegar a pelo menos 300 franquias em operação, né? Porque a capilarização ela realmente tem um poder muito grande dentro de condomínios, dentro de estacionamentos de supermercado, dentro de postos de combustíveis, como é os casos hoje, né? A gente tem ali aqui na Clarete, tem uma lavanderia no posto, tem uma no supermercado em Sapucaí do Sul também, então o potencial de expansão ele é gigantesco e cada vez mais as pessoas estão vendo isso como uma oportunidade, né? O tempo que muitas vezes eu demoro para secar uma roupa em casa é muito maior do que secar na lavanderia, que eu vou gastar de energia, às vezes vai dar elas por elas, da praticidade toda aí que a lavanderia vai me gerar. Os apartamentos cada vez menores, né, com área de serviço, então tem ali, tu consegue reaproveitar o teu espaço e deixar para usar a lavanderia, né, para lavar as roupas. Então, o potencial realmente é gigantesco. Os hábitos de consumo casam, né, convergem com o que o nosso negócio entrega. Então, a gente tem essa meta aí nos próximos 2 anos aí de chegar a 300 franquias em operação. A 300 franquias em operação aqui na região ou expansão a nível nacional? Nacional. Tá, e me diz uma coisa, na questão operacional ali, Fábio, como é que funciona? Como é que é o processo de vocês? Porque eu vejo muito assim, eu entro numa lavanderia dessa, como é que o dono acompanha o negócio, entendeu? Como é que ele vê o negócio? O processo é um processo que eu digo que é maravilhoso, né? Porque tu acompanha tudo pelo teu celular. Eu abro o meu celular, eu tenho as câmeras de todas as minhas unidades, sabe? Unidades próprias. Claro que tem um funcionário, porque às vezes a pessoa pensa, é automatizado, tu tem um funcionário, às vezes para fazer a limpeza de todas as tuas unidades, se for 1, se for 3, se for 4. Então tu tem um custo de um funcionário de limpeza. Tirando isso, tu tem câmeras para ver o nível do Comfort, o nível do Omo, tu vai uma vez por semana. Então é um negócio que muita gente está tendo como uma segunda renda, inclusive. E otimiza o tempo do empresário também, né? Porque o cara pode estar fazendo outras coisas com aquele negócio funcionando, girando. Né? Sim, e é muito comum, assim, a esposa, o marido quer dar um negócio para o filho, quer dar um negócio para os pais, quer dar um negócio para o seu cônjuge. Ele vai ali, abre uma franquia e o trabalho profissional ele é muito baixo, sabe? Muito baixo mesmo, sabe? Então a gente fez um vídeo, né, Fábio, bem legal, que tá no Instagram da Easy, e a gente filmou a rotina do Fábio. Justamente com esse objetivo de mostrar o quão simples é operacionalizar, né? Óbvio, tem a demanda ali que o empresário precisa estar atento ali para poder garantir a experiência do cliente, mas quando a gente compara com qualquer outro modelo de negócio, é absurdamente mais simples, né? E no franchise, o que me chamou muita atenção também e que me levou a fechar negócio com o Fábio, fazer parte da Easy junto com ele, que
Que no franchising a gente vê muito esses públicos que o Fábio falou. Que é o filho que quer dar para os pais que estão aposentados, para eles terem ali uma renda a mais, enfim. Ou o marido que dá para a esposa que quer dar para o marido, ou que querem dar para os filhos, ou quer ter uma segunda fonte de renda. E às vezes acha que a franquia, o mercado de franquias em si, já vai ser a mais assertivo e vai ser mais fácil. E aí às vezes opta por abrir uma franquia no ramo de serviço, no ramo de alimentação, que vai ter gestão de estoque, vai ter... Gestão de pessoas, treinamento, desenvolvimento, liderança. Exatamente muitas vezes o produto ali, prazo de validade do produto, né? A questão muitas vezes de produto perecível, que tem que gerenciar o estoque, às vezes tem pedido mínimo com franquia. Então a complexidade, na verdade, não é diferente no mercado de franquias para qualquer outro negócio. Não é isso que faz o mercado de franquias, né, ser a alternativa. O ir para o mercado de franquias é pela questão dos exemplos que eu dei antes. Força de marca, tu fazer parte de uma rede, né? Então a gente brinca que, eu fiz parte de uma rede quando eu comecei no franchising, que era uma rede que tinha mais de 470 operações no Brasil. Sim. E na época que era o auge do... E a gente trabalhava com adolescentes de classe C e D, e na época era o auge do Whindersson Nunes. Se eu fosse contratar o Whindersson Nunes na época para fazer um comercial para minha operação, era algo inimaginável. Astronômico. Né? O cachê dele era a partir de 2 milhões na época. Nossa. Né? Mas eu tive o Whindersson Nunes fazendo propaganda do meu negócio, falando da minha marca, com vídeos, com materiais para usar dentro da minha operação. E quanto que me custou? 6 boletos de R$200. Pra te ver, né? Para eu ter o Whindersson Nunes, porque isso é a força da rede. Sim. Mas agora o trabalho operacional era igual de qualquer outro negócio que não fosse de uma rede também. O que eu tinha eram os processos já estruturados, um padrão de execução daquilo para ser assertivo, modelos de treinamentos para executar, mas tinha que trabalhar igual. Tem que trabalhar igual. Tem que trabalhar igual. Então, às vezes, a pessoa acha que no mercado de franquias ela não vai ter tudo isso. Até um tempo atrás, antes ainda da Easy, um empresário conhecido meu me falou, Rodrigo, resolvi falar contigo, eu tô pensando em colocar uma franquia para os meus pais, e daí me citou 2 marcas lá, a marca X e a marca Y. Ele disse, cara, me fala um pouco mais dos teus pais. Eles tinham um restaurante, mas eles andavam muito cansados do restaurante, daí resolveram fechar, mas também agora não querem ficar parados, querem empreender. Deu, cara, não faz isso. Não faz. Eles vão ter ao mesmo nível de trabalho que eles tinham no restaurante ou mais. Que o franquia, essa marca específica que tu tá querendo fechar negócio, tem pedido mínimo mensal. Se os teus pais não venderem, acabou, velho. Azar, tá chegando pedido novo, então a complexidade era a mesma ou maior até do que do restaurante. Eu acho muito engraçado. E aí a Easy resolve, né? Resolve, a Easy resolve porque é muito mais simples, não tem risco de perder estoque. O controle de estoque é mínimo, porque são 2 itens só, né? Então, enquanto tu tem lá 4.000 SKUs para gerenciar, na Easy tu tem 2, né? Então é gerenciar, como o Fábio brinca até no vídeo, eu tô indo para lá agora. Vai ser bem complexo lá a minha operação. Vou olhar o nível do Homo e do Comfort vou vir embora. E vou trocar uma ideia com os clientes lá para ver como é que tá a experiência deles ali, para ver onde é que a gente consegue fazer alguma melhoria, né? Então, realmente é um diferencial muito grande, né? Isso é uma coisa que me gera uma pergunta para Neuza aqui, que eu preciso fazer essa pergunta logo na frente. E o pessoal, o pessoal não se preocupa. A pessoa aqui que está conduzindo, eu sei que vocês querem saber quanto é que custa. Mas vai até o final que vocês vão saber quanto é que custa, tá? Neuza, deixa eu te fazer uma pergunta que está muito relacionada a esse processo que eles têm. Porque é uma franquia. O Rodrigo me falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, assim, não precisa de pessoas. Eu estou vivendo na carne isso hoje. Eu tenho espaço para mim abrir 5 lojas, só para você ter ideia. Mercado de pet shop, tu falou de 50%, né? 28% a 32% no serviço, tá? De crescimento anual. O que falta? Pessoas. Né? Eu tenho espaço hoje para abrir 5, 10 lojas se eu quiser. Só que eu não consigo pessoas para trabalhar. Então, assim, é mais um ponto que a gente tem que botar na ponta do lápis, né? Porque ter pessoas tem um... eu não digo que é custo, é um investimento, mas é difícil. Hoje em dia, cada vez mais... Não é qualquer pessoa, né, Oscar? Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, né? Imagina na área da saúde. Né? Tem que ser alguém bem qualificado. Tem que ser alguém bem qualificado, tem que ter os propósitos muito bem definidos, né? Sim. A pergunta que eu ia te fazer, Neuza, é assim, ó. A gente tem um negócio aqui, né? Fazer um contraponto, né?
a gente tem um negócio que ele automatiza, né? E ele tira a presença do ser humano, né? E o ser humano, e nós somos sociais, né? Somos seres sociais, né? Isso está refletindo nas pessoas, porque eu vejo tudo isso, né? É supermercado fazendo isso, autoatendimento, né? A gente tem lavanderia, né? Cada vez menos o ser humano está sendo um pouco retirado do papel ali, principal ali. É bom para o empreendedor, é óbvio que é bom para o empreendedor, tem um mercado, a gente vai ter cada vez mais pessoas que vão estar buscando esse serviço, com certeza. A gente também está num momento, a gente tá eu acho que é numa curva geracional, assim, né? A gente tem o pessoal que ainda tem aquela percepção do outro e a gente está com uma geração que está chegando que já está tranquilo para eles fazer esse processo, trabalhar com a falta do ser humano na frente, né? Eu acho que isso está influenciando assim, um pouco na percepção das pessoas, na ansiedade que a gente falou que cada vez amplia mais. Sim, cada vez mais as pessoas estão chegando, né, buscando atendimento por conta, né, de muitas questões, né? Mas isso geralmente gera uma ansiedade muito grande. Você imagina, você ser trocado por uma máquina, né? E assim, é um trabalho que você gosta, né? Isso vai refletir, né, no emocional, isso vai refletir na tua vida pessoal também, né? Mas por um outro lado, eu estava ouvindo, né, o Rodrigo e o Fábio falando assim, também é um contraponto, né? Sim. Porque também tem uma qualidade de vida para a pessoa, muito importante. né, que precisa utilizar esse trabalho. Olha, ao invés de eu ficar lá na minha casa, né, 1 hora lavando roupa ou mais de 1 hora cuidando, eu posso deixar minha roupa lá na lavanderia no dia, aí, né? E estar fazendo outras coisas, né? Isso também gera uma qualidade de vida. Tu sabe que eu só faço uma coisa quando eu vou lavar roupa em lavanderia? Ler. Eu pego um livro, pego o meu Kindle, alguma coisa. E assim, eu levantei essa pergunta exatamente para falar sobre isso. Porque assim, o tempo que eu fico lá, eu fico lendo. Eu digo assim, porque eu não lavo toda semana, mas pelo menos a cada 15 dias tem algumas coisas que eu uso. E aí é o seguinte, eu vou ler, cara. Eu digo assim, cara, eu tenho lido cada vez menos, né? A gente tem tido muita informação, mas a gente não tem leitura de qualidade. Então assim, cara, eu vou ler. Eu vou pegar alguma publicação, alguma coisa que eu preciso ler e eu vou ler. Então eu fico esperando ler. Então, isso melhorou. E eu levantei a pergunta por causa disso, porque melhora a qualidade de vida da gente, né? As pessoas têm mais tempo, tu pode definir aquele tempo para alguma coisa. Então é bom para o empresário, mas também é bom para a pessoa eu acho que tem um ponto também, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que 2 pessoas olham pela mesma janela. Uma vê a lama e a outra vê as estrelas, né? E aí quando a gente fala sobre essas questões das automações que acontecem hoje em dia, a própria inteligência artificial, né? Que tem toda essa questão, a inteligência artificial substituindo os empregos. Aí eu vejo que isso não é de hoje, esse é um assunto recorrente há mais de 100 anos. Isso. Porque se a gente for buscar lá no passado, pegar lá, né, o pai da indústria lá, Henry Ford. Na época, existia uma discussão muito forte sobre a máquina substituir o emprego na lavoura lá. Sim. Então, o cara que tá lá capinando, o outro que tá lá ceifando, ia ser substituído pela máquina, né? E aí tem uma fala do Henry Ford, que eu gosto muito, assim, que ele fala que o objetivo não era substituir o ser humano, tirar o trabalho do ser humano, mas liberar mais tempo para o ser humano fazer coisas de humano, para o ser humano poder ser humano. Então, quando a gente olha, a automação, a tecnologia, a inteligência artificial, o que ela consegue realmente substituir são aquelas questões que são mais operacionais, que são mais matemáticas. Isso aí. Né? Esse é o foco principal. Se dá para replicar, dá para automatizar. Exatamente. E são coisas... Só que aquelas questões que nos fazem seres humanos não substituem, né? E aí é onde entra parar de olhar para a lama, olhar para as estrelas, porque com consultoria eu acabo lidando muito com empresários que têm dificuldade com gestão de equipe, montar pessoas e tal. E aí vai ser bem legal que a Neuza pode complementar também em cima disso, mas eu vejo que muitas vezes a empresa olha 2 coisas. Fit cultural, que eu considero que é super importante, que é se a pessoa está alinhada com... Não é todos que olham, mas, né, hoje está mais em pauta isso, que é aquilo lá, contrate atitudes e depois você treina e desenvolve as habilidades. Que é olhar se a pessoa tem um fit cultural, enfim.
E o outro ponto é olhar para as habilidades, as competências, para ver se a pessoa vai dar conta de executar. Sim. Só que tem outros 2 fatores que é muito difícil, eu falo muito assim com gerente de RH, com empresários, e é raro os que olham que é para nível de maturidade emocional, que aquela função vai exigir, e capacidade cognitiva, o nível de complexidade das tarefas para ver se aquela pessoa tem a cognição, porque às vezes ela pode até ter o estudo, mas talvez ela não tenha o nível de cognição. Ela não tem o nível de da cognição para tentar complexidade, entender e aí aquilo, não né? se avalia. E aí coloca um peixe para tentar subir em árvore e vai dar errado. Vai dar né? errado. Maturidade emocional, eu falo, uma vaga de recepcionista. Ok, tem uma vaga de recepcionista que eu consigo contratar uma menina que está no primeiro emprego, mas não é toda vaga de recepcionista que eu consigo contratar uma menina que está no primeiro emprego. Falar, é sei lá, num estúdio de podcast, que ela vai fazer a recepção das pessoas que chegam e tal. O nível de maturidade emocional que vai precisar é baixo, então pode ser uma pessoa que está começando. Sim. Agora, uma clínica popular de atendimento médico que trabalha com ticket bem baixo atendendo toda a população. Se botar essa mesma menina, em 2 meses ela vai dizer que a pior coisa do mundo é trabalhar numa recepção e que ela nunca mais vai trabalhar numa recepção. Não, eu tinha um exemplo de uma menina que ela foi trabalhar numa recepção de um escritório de advocacia de família. Ela disse assim, Ascal, tu não tem ideia do que acontece aqui nessa recepção. Entendeu? Eu recebo pai e mãe brigando, as pessoas, sabe? Então, exatamente isso aí. Daí se olha só para habilidade e competência, a pessoa tem que saber mexer no Excel, tem que ser boa de informática e tem que saber falar com o público. Talvez a pessoa saiba isso. Mas só que a pressão que ela vai lidar ali no dia a dia exige uma maturidade emocional que ela não tem. Que a pessoa adoece. Né? Agora eu pego alguém que já tem uma maturidade emocional maior e tal, a pessoa vai conseguir executar. Então, são vários fatores que precisam ser avaliados. Né? Maturidade emocional, capacidade cognitiva para lidar com o nível de complexidade que a função vai exigir. Eu vejo que é muito difícil. Né? Então eu vejo que hoje, quanto mais a inteligência artificial, a tecnologia tiram o ser humano do operacional, mais precisa ser olhado para o lado do que é ser um ser humano. A gente precisa reaprender a ser humano. Exato. Porque a gente está deixando que é automatizado. E é uma fala antiga, né? Tá automatizado para o outro e a gente precisa reaprender a ser ser humano. O que eu posso fazer? Eu posso ficar com os filhos, eu posso ficar com a minha esposa, eu posso achar um hobby, eu posso fazer um esporte. Exato. Eu posso fazer essas outras coisas, né? Tem que fazer isso, né? Então, me contem agora um pouco da questão de como é que funciona a franquia, como é que é o processo de ser franqueado lá, como é que a gente pode... Vamos começar pelo processo, depois a gente fala do preço. Sim, vamos deixar com o nosso head de expansão, que é o Rodrigo. O head de expansão vai falar pra gente. Então vamos lá. O primeiro passo é fazer um cadastro, né? Para demonstrar o interesse. Daí a gente tem lá no nosso Instagram, tem o link já para landing page, lá para a pessoa fazer um cadastro. Então, acho que faz sentido para mim, faz o cadastro. Por quê? Porque o primeiro passo não adianta fazer sentido para ti se não for um negócio para ti. E aí a gente tem que fazer esse processo. Eu ia te perguntar isso. Vocês fazem algum tipo de avaliação? Porque eu vou te dar um exemplo, tá? Eu conheci uma professora que ela saiu do meio acadêmico porque ela não queria mais ser cobrada por ninguém, porque ela tinha enchido o saco disso, entendeu? Aí eu fiz um processo com ela de autodesenvolvimento. E aí lá no final do processo ela chegou à conclusão que ela tinha que ter uma escola dela de uma franquia. E ela comprou uma escola de uma franquia. Eu disse, não estou te entendendo. Tu disse que tu não quer ser cobrada mais, que tu não quer ter o processo assim, tu tá comprando uma franquia de algo que vai ter muita cobrança, tu vai ter meta, tu vai ter buscar resultado, entendeu? Vocês fazem esse tipo de avaliação para ver se o perfil da pessoa se encaixa no perfil da empresa de vocês? Exatamente, é como eu falei, né? O Brasil é muito organizado nesse sentido, então tem coisas que não é nem se eu quero ou se é uma... Não é nem um diferencial nosso, é uma exigência, né? Exigência, né? Análise do perfil do franqueado, então preciso entender se faz sentido. Aí a gente compartilha com esse interessado a circular de oferta de franquia, que é um documento extenso, mas que ali tem tudo o que ele precisa saber. Todo o detalhe. Né? Tem todas as informações sobre o negócio, sobre os resultados que a gente já tem com as operações, né? E ali diz o que ele pode, o que ele não pode, o que o franqueador pode, o que o franqueador não pode. Ele faz a leitura e vê se faz sentido ou não. Tá. Havendo ele tendo interesse e a gente entendendo que ele tem um perfil que a gente busca para integrar no negócio, aí tem uma união de interesses, aí se formaliza o contrato de franquia e começa todo o processo de implantação. Aí é entender qual a região que essa pessoa está buscando, analisar junto com ela e fazer um estudo de qual é o melhor ponto comercial, né? Depois
entendendo o ponto comercial, o modelo de negócio que vai estar ali, né? A quantidade de máquinas, a estrutura da operação, enfim. E aí a gente acompanha todo o passo a passo, a gente vai só entregando e ele vai executando, né? Então, para comprar as máquinas, para fazer o projeto arquitetônico, todo passo a passo. E aí, né, todo mundo que está acompanhando deve ter notado, quando o Fábio estava explicando sobre a tua pergunta ali, né, do cheirinho, que essa parte técnica é algo que o Fábio domina muito bem, e foi que me chamou a atenção, que ele sabe de cabo a rabo cada pequeno detalhe do que precisa para a lavanderia funcionar com perfeição. E aí é o passo da gente transferir todo esse know-how do Fábio para esse novo franqueado, para que no dia da inauguração ele já esteja com o mesmo nível de aptidão que o Fábio tem hoje para conduzir as operações, esse novo franqueado também consiga e, consequentemente, ter os resultados semelhantes também, né? Que, felizmente, são bem significativos, assim, os resultados que a gente vem conseguindo obter. E quando a gente fala, então, de investimento, assim, a gente deve ter um range aí de investimento, um budget que vocês pedem para esse negócio. A gente está falando de quanto, assim, para início de trabalho? A partir de R$90 mil, a pessoa tendo uma verba para investir a partir de R$90 mil, a gente já consegue começar. E aí o que a gente trabalha? Com modelos. Então a gente chama ali, a gente tem um modelo start. Então, pô, eu consigo investir até R$90 mil. Opa, legal, faz sentido, vamos aprofundar mais pra gente validar o modelo para você entrar. Né? E aí a gente faz os estudos ali para validar, mas aí varia, né? Por que varia? Porque varia o tamanho da loja, a quantidade de máquinas que vai colocar, toda a estrutura em si. Com 90 mil eu tô falando de quantas máquinas, mais ou menos? 2 conjuntos. Dois conjuntos. 2 conjuntos, às vezes é focado dentro de condomínios, sabe? Ou focado em algum bairro pequeno que é fazer quer experimentar. Quer saber o que vai acontecer com aquilo ali para depois fazer uma ampliação. Pode ir ampliando a loja. Exato. Botando mais conjuntos aos poucos. Isso o próprio legal. projeto arquitetônico já prevê daí, já né? faz o projeto prevendo uma possível ampliação. Né? Exato. Legal. E aí já o plano de negócio desse franqueado que entra com 2 já está estruturado para ele não ficar nisso. Porque isso é algo que hoje, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente entende os perfis das pessoas que buscam a franquia, mas a gente está buscando franqueados que queiram crescer junto com a gente. Sim. Né, que queiram, a gente inclusive tá desenhando um modelo desenvolvedor de área, que é um franqueado que, além de ser franqueado, ele corrobora também para a expansão e ganha dinheiro também com a expansão. Né? Então, eu tenho a minha operação aqui, mas eu ajudo a franqueadora a crescer e eu ganho dinheiro com isso também, ganho dinheiro com o crescimento da rede. Então a gente busca hoje franqueado, o cara, ele não tem capital para já entrar com uma operação muito robusta, mas ele tem a veia empreendedora, ele tem a ambição de crescer, a gente tem um modelo que valida a entrada dele, já com um plano de negócio estruturado, prevendo o crescimento daquela operação, e já como que ele faz para capilarizar e ter depois, né? Porque como o Fábio falou, hoje o nível de trabalho para um franqueado que tem uma operação é exatamente o mesmo para um franqueado que tem 4. O consumo de tempo que vai aumentar na semana dele é muito pequeno e o resultado é radicalmente diferente. Né? Então a gente quer pessoas que tenham essa visão também, que estejam alinhadas com o nosso sentimento de expansão, de crescimento, de ter mais operações, né? Porque é viável. Né? Então a gente consegue ter um franqueado tendo ali uma retirada mensal de 50 a 60 mil reais por mês com um colaborador. Nossa, legal. Né? Então, falando isso de resultado líquido, né? Então, realmente é um modelo de negócio muito interessante. A gente está falando de um payback de quanto tempo do investimento? Entre 24 a 36 meses, depende do tamanho da loja. Por incrível que pareça, quanto maior a loja, mais rápido é o payback. Mais rápido é o payback, né? Isso deve ser, né? Sim. E vocês trabalham com taxa de franquia? Como é que funciona isso? Taxa de franquia. A taxa de franquia gira em torno de 35 mil reais hoje. Tá. Para esse momento que nós estamos, né? Não, mas legal. Não, é um negócio que cresce pra caramba e se desenvolve num ritmo... É bem que a gente falou, acho que vocês estão pegando bem certinho isso, que é aquela questão de fazer... Porque a pessoa ela vai gostar tanto do negócio que ela vai querer expandir para outras pessoas, né? Exato. É tipo assim, eu vou comprar, vou gostar, vou ter pouco tempo para lidar com aquilo e vou ter um resultado e eu vou querer colocar mais pessoas dentro do negócio, né? Porque é bom isso, né?
Neuza, eu queria pegar uma coisa contigo agora, assim, ó, dicas. Eu quero que tu me dê dicas para saúde mental das pessoas, assim. O que tu acha que dá pra gente unir, assim, né, nesse momento, assim, que a gente está passando por essas atribulações, né? E esses mercados novos, inteligência artificial, que o Rodrigo falou aqui agora, né? Que eu acho que não tem nada de ruim nessa história. O pessoal faz um estresse lá de graça, né? Eu queria saber, assim, ó, quais são as dicas para saúde mental? Olha, uma dica é levar as roupas da lavanderia lá. Aí, ó. Aí, ó. Ó, isso é uma dica, ficar lendo, Relaxa. né? Pegar seu filho, ir para uma pracinha, né? Ou mesmo fechar os olhos, ficar sentadinho. Tem cadeiras na lavanderia? Pega o Pra folder, pessoa- pega o folder Né? e bota lá na clínica CAF. Então, acho que uma dica boa é essa, né? Eu acho que, né? Desacelerar a mente, né? Desacelerar a mente, né? Então, eu acho que isso é fundamental, assim, né? Eu acho que outra dica também bem importante é o cuidado com a qualidade de vida, né? Eu acho que cada vez mais a gente está procurando se olhar, né? Se conectar com a gente mesmo, né? Então, tu estava falando ali, né? Antes eu lia X livros, né? Eu estava Isso aí. pensando, nossa, eu tinha uma meta, era 4 livros por ano. Eu não consigo fazer isso hoje. Não. Eu não consigo. Isso é algo que acaba impactando muito, né? Porque para mim, né, para todos nós, ler a qualidade de vida, Ler a né? qualidade de Enfim, vida. né? Então, acho que... E é físico isso, né? É Porque quanto físico mais a isso, pessoa né? lê, o Isso. cérebro funciona, Sim. mais tempo a gente tem de vida, basicamente. Academia, importante cuidar do corpo, né? Quando tu cuida do teu corpo, tu tá cuidando da tua mente. Então, acho, né? É algo, assim, fundamental, né? Caminhadas, né? Estar com amigos, estar com a isso é verdade. família, né? A gente sempre trabalha isso muito, assim, com os pacientes lá, né? Então, olhar para a família, trazer a família para perto, né? Que hoje está cada vez mais, né? Acho que a questão do celular, né? Tu fica muito aqui, né? Muito focado no celular, né? Acho que a família, ela tem que seguir existindo, né? Tem outras amplitudes, né? Exato, né? Então, hoje a gente vê isso, né? Que se tu não cuidar disso, né? Que tu precisa de um amigo, que tu precisa estar com os filhos, que tu precisa estar com a família, né? Que tu precisa cuidar de ti, né? Seguir lendo aquele teu livro, né? Sim, verdade. Então, qualidade de vida para mim é isso, assim. Uma coisa que eu acho que vai ser bem legal, que eu escutei, eu fui no Salt Summit esse ano, e eu acho que tem muito a ver com a clínica CAF, que vai ser vocês vão ser potencializadores desse contexto, né? Que o pessoal estava falando lá de uma empresa de como é que é, de tipo day pass, assim, para academias e tal, né? E ele falando o seguinte, que se falava muito na questão física, né? Da gente cuidar do físico um tempo atrás. O físico ele já está mais estruturado, as pessoas já estão começando a pensar bastante. Academias, a gente tem aí crescendo absurdamente as redes de academia. E aí ele diz o seguinte, que agora está na hora de pensar na saúde mental. Então a gente está falando muito de saúde mental, tem NR1 agora que as empresas têm que se adaptar, aquela coisa toda, né? E também é um gancho para vocês, mas eu acho que tem o grande desafio que vem pela frente, que ele falou, né? O grande desafio pela frente, que a gente está começando a falar de saúde social, né? E eu acho que muito a gente está vendo essas questões que estão acontecendo agora, né? Essas discussões que estão acontecendo no grande público, né? Falando sobre saúde mental, sobre como tratar das pessoas, ou empatia, né? Como dar mais qualidade de vida, seja pela gente fazer as nossas atividades mais rápido e ter um espaço melhor, né? Mas, assim, é a questão da saúde social, né? A gente ensinar as pessoas a ter empatia com o outro lá para começar a trabalhar, né? Isso eu acho importante, assim. E, Neuza, no negócio, me diz do negócio, assim, me dá uma dica para os empreendedores que estão nos vendo aqui, qual é a dica que tu daria, assim, no negócio, porque tu está administrando, que a gente falou, né? Qual é a dica que tu dá hoje, assim, para os empreendedores? Eu acho que a paixão pelo aquilo que tu faz, ela faz a diferença, né? Então, assim, não é fácil hoje em dia ser empresário, né? Não, nem um pouco. Eu não sei, assim, né? Vocês estão começando, mas eu digo, né? Eu já estou 27 anos, né? Nessa caminhada, não é fácil, né? Porque a gente encontra, né? Várias A questões gente aí estava falando aqui agora. né? Nessa trajetória, né? Mas eu acho que quando tu tem amor, paixão por aquilo que tu faz, tudo se torna mais fácil.
né? Então, eu vejo isso na questão, assim, né, da clínica, né? O quanto que a gente precisa, né, ter esse cuidado, né, com a gente para que o nosso negócio flua, Entendi. né? Então, gostar do que se faz, a dica, É importante. eu acho muito importante. Está atenta, né? O teu trabalho, está atenta às pessoas que estão ali, né? É, isso, Fazem manter parte essa regularidade isso. com paixão, né? Exatamente, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Isso é uma forma que a gente tem do empresário ter propósito, né? Se não Isso. tiver propósito, né? E a gente procura lá na clínica, assim, capacitar a nossa equipe de profissionais, né? Com assuntos, né? Que estão acontecendo, né? No momento, né? Então, por exemplo, a psiquiatra, ela fala de suicídio, ela fala de depressão, ela fala de transtornos para a equipe, né? Quando tu tem todo um trabalho integrado, quando um psicólogo atende o mesmo paciente que a psiquiatra, o que nós temos lá na clínica? Nós temos uma consultoria para falar desse, né, entre os profissionais, para falar desse paciente, né? Porque o cuidado, ele tem que ser maior, né? Por exemplo, um paciente que tem risco de suicídio, que vai para uma consulta, ele não sai da clínica se não tiver um responsável. Sim. Também é esse o cuidado que nós temos. A equipe que tem alguma questão, né, familiar ou pessoal, ela também é cuidada lá dentro. Sim. Pelos colegas, né, enfim. Né? Então, acho que um trabalho exige que a gente não tenha, que a gente não pense em só ajudar o paciente, mas a equipe também tem que trabalhar, está sendo olhada. Isso é legal, né? Porque tu falou agora de suicídio, tabu na sociedade, né? Ninguém quer falar sobre isso, né? Tem que se falar porque é uma coisa absurdamente que tem aumentado no mundo inteiro por causa da depressão, por causa da ansiedade, assim por diante, né? E a questão da sexualidade também, Também. Muito, né? Então, né, a gente tem que ter o cuidado que quando chega uma menina que é trans, né, que pede para ser chamado por um outro nome, chamar pelo nome. Questão de respeito, né? Questão de respeito. Então, todo isso é um protocolo. Todo esse cuidado a gente tem que ter. É a questão, né? Perguntar não ofende, né? Às vezes vale a pena tu perguntar como a pessoa quer ser chamada e assim por diante, porque ninguém aprendeu, né? Mas sabe, Ascal, que hoje eles já vêm dizendo, eu quero ser chamada assim. Ah, legal. Então, a gente já nota, né? Já tem um posicionamento, ficha, e assim, quando né? chega, a gente chama pelo nome, né? Ah, legal. Então, é uma questão, assim, de respeito com a pessoa, né? Isso é respeito básico, né? Respeito, né? Eu brinco que empatia e respeito melhoraria 50% da sociedade que a gente tem aí, né? Eu sempre digo para a equipe, né? Quando chega um pai ou uma pessoa, né, que chega um pouco alterada, não é para ti aquela. Não, a alteração não é contigo, não é contigo, né? Não pega o que é dela. Tem uma carga toda Isso, atrás. tem que entender por que ela está fazendo isso e ela está no lugar certo. Né? Ela está no lugar certo. Que é onde ela deveria ter acontecido isso. Exatamente, né? Então tá. Fábio, dicas para os empreendedores. Cara, uma das principais dicas é quando tu empreende, não existe sextou, né? Ah, verdade. Sério, cara? Muita gente pensa que empreender... Sextou não existe, né? Não tem o Madeirite lá, né? Eu acho que tem que pensar muito no que o Rodrigo falou aqui. Né? O que ele quer? Se ele quer ter uma vida mais tranquila, tem que fazer comprar uma franquia, né? Comprar uma franquia, isso aí, de lavanderia. Porque, não tem como. Igual não tem o sextou, mas tu tem uma liberdade financeira melhor, mas tu tem mais responsabilidade, né? Tudo tem seu preço na vida, né? Tem seu preço, né? Não tem... A minha esposa que fala isso, né? Que ela diz assim, nossa, eu achei que sendo empreendedora eu ia trabalhar menos. Esse assim, se enganou, velho. Se enganou, errou feio no negócio. Mas por isso a importância que o Rodrigo falou da entrevista. Se a pessoa tem perfil para ser uma franquia, o perfil que você vai empreender. Correto, né? A pessoa tem que gostar, tem que estar no sangue, ela tem que amar aquilo, né? Tem que tentar se conhecer um pouco mais também, né? Para conseguir saber se aquilo é um negócio para ela, né? Aquela coisa toda. Então não tem sextou, é a dica. Assim, não existe sextou para quem é empresário. E nem férias, né? Não, férias tem. Mas com o celularzinho aqui, né? Ah, sim. Sim. Eu acho que é tudo uma questão também de entender o momento do negócio, né? Que não tem a ver com o tempo,
Aham. mas o nível de maturidade do teu negócio. Sim. Dependendo do nível de maturidade do negócio, né, a gente consegue até chegar a ter um sextou e tal. Eu gosto muito de dizer assim que, e já fica como dica, né? Que as pessoas falam muito sobre as mudanças no mercado, enfim, né? Economia, etc. Eu falo, a única coisa que nunca muda é que sempre muda. Isso aí. Né? A única coisa que nunca muda é que sempre muda. Partindo desse princípio, eu já não vou ficar me assustando com as mudanças, né? E um outro ponto é... Ser empreendedor é uma coisa, ser empresário é outra. É outra E coisa. a maioria dos empreendedores não viram empresários. E aí fica escravo do próprio negócio e várias outras questões nesse sentido. Eu costumo dizer que tem alguns empreendedores que conseguem um autoemprego. Exato. Né? Tu tem que conseguir sair do autoemprego. Exatamente. É aquele negócio. Será que o teu negócio funciona sem tu estar lá? Exato. Quando tu começa a fazer o teu negócio funcionar sem tu estar lá, é porque tu virou empresário. Exato. Antes Exatamente. disso, não. E, por exemplo, eu bato muito na tecla de planejamento estratégico. Sim. E às vezes as pessoas pensam assim, mas o meu negócio é pequeno, planejamento estratégico é para negócio precisa. grande. Eu falo, cara, quanto menor é o teu negócio, Mais planejamento. mais precisa. Por quê? Por que existe planejamento estratégico? Para eu saber o que priorizar. E basicamente eu vou priorizar 3 coisas. Tempo, dinheiro e energia, que são os meus recursos. É isso aí. Quanto menor é o meu negócio, mais escasso é o meu tempo, meu dinheiro e minha energia. Sim. Então eu não posso errar onde eu estou empregando esses Tem que ser 3 mais fatores. eficiente, né? Eu preciso ser mais eficiente. E aí eu tenho que ter cabeça de empresário, porque é impossível ser eficiente com achismo. Sim. Eu preciso ter dados, analisar os dados do meu negócio, entender onde é que está indo bem, qual é o produto que está vendendo bem, qual é o que não está. E aí tudo isso entra na mentalidade do empresário. É isso aí. Né? Eu falo, ser empreendedor, às vezes tu ser inconsequente já te possibilita ser empreendedor, porque daí tu não calcula risco e sai executando e Sim, empreende. isso aí vai E empreender. às vezes dá sorte, dá tudo certo, e às vezes não dá certo. Então, a gente valoriza muito o empreendedorismo, e eu valorizo também, mas eu não me apego tanto ao empreendedorismo, eu me apego mais ao empresário. É um empresário. A criar uma mentalidade de empresário, porque daí isso, óbvio, eu tenho que entender que dependendo do momento do meu negócio, o nível de maturidade do meu negócio, eu não vou ter sexta-feira, eu não vou ter final de semana, mas se eu tiver a mentalidade de empresário, meu negócio vai crescer, eu vou começar a ter uma equipe mais autônoma, eu vou poder me desenvolver mais. Mas é um erro que muita gente comete, né, Fábio, quando entra nas franquias, inclusive, que não é bem assim, né? Eu preciso ter uma mentalidade de empresário e entender o momento do meu negócio. Se é o momento que eu sou showman, mão na massa, ou se eu já consigo delegar, estruturar e etc, né? Acho que é isso. Tu falou de uma coisa interessante ali, né? Que é a questão da mudança, né? Tu falou de palestrante, eu também já faço algumas palestras, aí eu pergunto assim, qual é a única coisa que vocês podem ter certeza que vai acontecer na vida de vocês? Aí a pergunta, né? Só vem a primeira resposta, porque nós temos o chamado índice de negatividade no cérebro, e o pessoal diz aqui, a gente vai morrer. Aí você, não, tira a morte do negócio. Tirando a morte do negócio, qual é a única coisa certa na vida da gente? Cara, tudo muda. Né? E não adianta a gente dizer assim, eu quero ficar tranquilo, né? Eu quero ter o sextou, né? Eu quero ficar tranquilo. Cara, a única certeza que tu tem é que tu tem que se adaptar à mudança, tu tem que se adaptar que as coisas vão mudar, tu tem que se adaptar que amanhã vai ser diferente. Entendeu? E tá aí a beleza do negócio, tá aí a beleza da vida, porque assim, se imagina tu ter um negócio ou uma empresa ou um local onde você tá, onde acontece tudo igual ao mesmo todo dia. Não dá, velho, não tem condições. A gente não vai conseguir, o nosso cérebro não se desenvolve assim, né? Então, eu acho importante isso, a gente tem que entender que assim, uma vez eu li um livro que dizia, como é que é? Problemas Oba. A capa do livro é isso, é Problemas Oba. Legal. Né? Então, assim... E aí foi aí que eu virei consultor. Que foi quando eu descobri que assim, cara, quando eu vejo um problema, eu quero resolver, eu quero ajudar, eu quero fazer um negócio. Eu não vou fugir. Então é isso aí que eu acho que a gente tem que ter na cabeça pra gente melhorar como empresário, né? Pessoal, a gente tá chegando aí quase ao fim. Eu queria que vocês deixassem a dica final, contatos, aquela coisa toda pra gente dar andamento daqui pra diante, para pessoas poderem falar com vocês, né? Ir lá na clínica... cuidar da cabeça, cuidar da saúde mental, ter um estilo de vida melhor, né? Também conversar com vocês para expansão. Vocês querem ir 200 lojas, isso aí a gente vai ter que captar a galera, vai ter que começar a explicar esse negócio para eles. Então fala pra gente aí, me dá um tchauzinho aí pra galera aí. Quem começa, Neuza? Pode ser? Não, pode ser. Vamos lá, então. Eu quero falar, assim, que se você estiver precisando
né? Melhorar a sua qualidade de vida. Na verdade, todos nós mundo precisa, todo né? mundo precisa, né? Nós somos uma clínica premiada pela CISI também, né? Pela CISI também. Tivemos, acho que em 2006, o Prêmio Mérito Empresarial, né? Que legal. E agora, o ano passado, nós tivemos também, né? Fomos homenageados, fomos premiados também pela qualidade do nosso trabalho. Nanda, né? deixa eu só te interromper, porque eu acho que é importante o que tu falou agora da CISI. O quanto a CISI é importante no teu negócio hoje? O quanto a CISI... Olha, a CISI, ela fortalece, né, o desenvolvimento do empreendedor, do empresário, enfim, né? Eu sou associada da CISI desde 2000, Nossa, 25 anos. né? 25 anos, né? Então, assim, ó, para mim, assim, é um divisor de águas, porque muitas conquistas, né, da clínica, ela veio através da CISI. Que legal. Né? Então, eu vejo assim, o trabalho excelente que o presidente né, vem fazendo. Né? Então, eu acho que para todos nós, assim, ter uma associação né, que nos... que proporciona para nós um desenvolvimento, eu acho fundamental. Né? A gente vê aí podcast, a gente vê aí rodadas de negócio, almoços empresariais e outras, né? E outros eventos aí que a CISI está por trás disso e está nos... Né? O que é a confraria do empreendedor? Exatamente. Tá vendo? Mais de 120 empresários reunidos lá para falar sobre o negócio. O núcleo de mulheres também. O núcleo de mulheres né? também, né? Então, quantas oportunidades o empresário hoje está tendo em função da CISI, né? Então, eu vejo assim que uma associação, ela empodera o empresário, né? Ela desenvolve o empresário. Então, essa que é a importância da CISI para você. Essa que é a importância da CISI para mim. E como é que eu faço né? para entrar em contato com vocês lá na Clínica CAF, as redes sociais, como é que funciona? @Clínica CAF, né? No Insta, né? Nós temos também o nosso site, né? www.clinicacaf.com.br, né? Então, acho que é isso, assim, É isso aí, né? De poder estar conhecendo o nosso trabalho, de fazer uma visita, de conhecer a nossa estrutura, né? De conhecer como nós nos tornamos, né, fortes aqui na região, Sim. né? Eu acho importante isso, assim, a gente tem toda uma história, todo um cuidado, né? Nós não somos mais uma clínica, nós somos a clínica que realiza um trabalho com qualidade, né, aqui no município. Nós também fomos homenageados ali pela Câmara também, né, e a gente está sempre envolvida aí, né, para realizar o melhor trabalho possível. Eu acho que uma coisa importante, assim, Ascal, desde sempre a clínica, ela esteve voltada para o lado social. Então, desde o início da clínica, nós trabalhamos, né, realizamos trabalhos voluntários na comunidade, Sim. atendendo escolas, atendendo crianças carentes. Que legal. Né? Então, hoje a gente tem um grupo de mais de 15 crianças que a gente atende gratuitamente. Que legal. Né? Eu não conheço outro local assim, a não ser o SUS, que faça esse Não sei trabalho. o SUS faz esse trabalho. Né? Nós fizemos essa uma questão minha que eu te falo, né? Sim, da questão de poder estar ajudando, do meu propósito, né? E a gente não divulga isso nas redes sociais, eu estou falando isso porque essa é a nossa razão de existir da clínica, né? De poder olhar e dizer assim, olha, eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. Isso é maravilhoso, cara. Né? Então, às vezes, as pessoas me dizem, olha só, tu lembra que tu lá... Olha, imagina, há 25 anos tu ajudava essa pessoa. Isso, para mim, assim, é gratificante quando alguém fala, Sim. né? Então, acho que é isso, assim, é poder, né, trabalhar com amor, é poder, né... Eu tenho uma startup hoje que ela nasceu exatamente da mesma situação que tu estava falando, que é de uma situação que aconteceu em casa. Uma sobrinha minha, com 6 anos de idade, não estava conseguindo se desenvolver. E muita dificuldade na escola, né? A gente achava que ela tem algum problema, aquela coisa toda. E um dia, brincando, a gente pegou uma mesa, assim, colocou um projetor. E eu coloquei lá e a gente começou a gente estava ensinando inglês, assim, falando inglês para tentar, porque a gente ia viajar, aquela coisa toda. E aí eu me lembro até hoje que a gente colocou lá na parede uma letra gigante. E eu olhei para ela e disse assim, Dani, lê para nós lá. E ela não conseguia ler. Ela não enxergava a letra. E era uma letra gigante que estava na parede.
E foi ali que a gente descobriu que ela tinha um problema de visão. E ela colocou óculos. E hoje ela é nada mais nada menos que uma engenheira ambiental com mestrado, entendeu? E é uma pessoa que devora livros e lê muito. E o mais legal foi assim, daquele dia em diante, depois que ela colocou o óculos, entendeu? Ela mudou o jeito de ser, entendeu? E isso que tu tá falando de mudar pessoas, de ajudar as pessoas, isso é muito legal, velho. E aí nasceu a Vivertech, que é uma startup que eu faço parte do conselho deles, que capta dados, né, de acuidade visual de crianças em idade escolar. Então a gente faz isso nas cidades, né, entrega isso seja para para Secretaria de Educação ou para Secretaria de Saúde. E aí eles porque eles não sabem, né? Hoje não tem um dado concreto nos municípios referente à acuidade visual das crianças. Então a gente gera esse dado, entrega na mão deles para eles tomarem a decisão, porque eles não têm ainda esse dado, né? Se tu chegar em qualquer prefeitura hoje, as prefeituras dizem, não, eu poderia criar um processo, né? Mas eles não têm esse processo estruturado e a gente faz esse processo, né? Isso é muito legal. Fala aí, Rodrigo, para nós aí, dá o último recadinho para nós aí. Eu gosto muito de uma frase que é: resultados não acontecem por acaso. É isso aí. Seja bom ou ruim, ele não é obra do acaso. Né? O café, eu brinco, o café não fica fraco por acaso. Não. A quantidade de água foi desproporcional para a quantidade de pó. Isso aí. Né? Mas aí nasce a beleza de que eu posso olhar o processo e entender se foi bom, eu vou repetir, e se não foi bom, o que eu vou ajustar nesse processo, né? Então, acho que esse é um recado final. E aí, quem quiser nos acompanhar aí, o nosso Instagram é IZI_lavanderias. Lavanderias. O meu é Rodrigo Paines Silveira. Então, eu gosto de compartilhar bastante conteúdo por lá também, de trocar ideia. Então, quiser conhecer a gente um pouco melhor, além do nosso negócio, pode nos acompanhar lá também. E aí o empresário que tiver, o empreendedor que estiver buscando lá fazer um investimento para a Easy, fala contigo, né? Isso, então, fala comigo. Gente de expansão. Exatamente. Show de bola. E aí, Fábio? Dá nosso recadinho. Bom, quero agradecer a todos, agradecer a Neuza, ao Rodrigo, ao Ascal, a quem está nos olhando, assistindo, melhor dizendo. E quero dizer que a gente faz o que a gente faz com muito amor. Tá? O empresário, o empreendedor que nos procurar, vai ter muito amor a ser entregue, todo o processo de abertura de um novo ramo. E como o Rodrigo falou, o Rodrigo é especialista em pessoas também. A gente está ajudando o empresário, não só a marca que ele está representando. Às vezes tem problemas pessoais que impedem ele de ir para frente. Não é o mercado, não é a concorrência. Então a gente tem um trabalho muito voltado ao empresário. O empresário vai crescer junto com a gente. É um jogo de ganha-ganha. Isso é legal, isso é muito legal. Então tá, pessoal, eu quero agradecer também a presença de vocês, o Rodrigo, a Neuza, o Fábio, né, a CISI, em nome da CISI, eu agradeço vocês por estarem aqui, para a gente trocar essa ideia, falar um pouco sobre oportunidades, falar um pouco sobre saúde mental, que é uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida, né? Falar sobre as experiências de vocês, eu acho que isso eu acho que é o jogo mais ganha-ganha que a gente pode ter esse, quando tu fala, né, do grupo de pessoas tendo as mesmas experiências. O empresário não sabe o quanto vale isso, né? Quanto vale tu sentar numa mesa. Só para te entender, o meu negócio hoje, que é o principal hoje, que é a Pet Shop, ele nasceu porque eu caí no meio de um grupo de empresários de Pet Shop que iam lá, vamos fazer um treinamento sobre chow-chow, que é o cachorro que ninguém quer pegar, né? Que é bravo. Aí quando chegava lá não tinha nada de treinamento de chow-chow. O cara começava a dizer, não, porque eu tô com um problema com a minha funcionária, porque eu tenho um problema com o meu fornecedor, eu tenho um problema com não sei o quê. E eu, administrador, né? Aí eu peguei, primeira vez eu escutei, na segunda eu levei um bloquinho. E aí eu comecei, o que o meu negócio não podia ter? E aí eu botei lá, não pode ter problema com fornecedor de produto, não pode ter mais de 10 produtos diferentes, entendeu? Então, assim, quando o empresário identifica isso, de que ele tá num grupo de pessoas, que ele tem tudo para tirar daquilo ali, cara, é muito bom, é muito legal. Acho que é muito válido a gente falar isso, entendeu? Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Eu, em nome da Assise e do Mindcast, né? Com patrocínio da Assise, da Musicante, né? E da MD Marcenaria e da Like Pets, né? Me despeço de vocês. Até o próximo episódio. E acompanhe a gente nas redes sociais aí, no podcast Mindcast, né? Desvendando a Mente Empreendedora, @Mindcast. Né? E também no site da CISI, né? E acompanhem os nossos episódios também no YouTube. Valeu, galera. Um abraço a todos. Valeu. E até a próxima.
Valeu.